Harmonia relacional. Nosso 19º vídeo nessa série em Filipenses. Carta aos Filipenses, palavra de Deus. Nós temos aqui no capítulo 4, onde nós já estamos, no versículo 2, uma exortação. O apóstolo Paulo fala assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique. Pensem concordemente no Senhor. Duas mulheres que foram companheiras, auxiliadoras de Paulo, cooperaram com Paulo no Evangelho. É aquilo que ele fala no versículo 3, a ti, fiel companheiro de jugo, também penso que as auxilies, ou seja, auxilies Evódia e Síntique, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Duas mulheres cristãs, onde o apóstolo Paulo fala assim, também com Clemente, ou seja, elas se esforçaram comigo também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. E se nós olharmos no Apocalipse capítulo 20, vamos perceber que o nome estar no livro da vida significa ter a salvação eterna em Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, pelo Cristo morto pelos pecados e ressurreto dentre os mortos. Tanto é que aquele que não tem o nome escrito no livro da vida está condenado à eternidade sem Deus, aquilo que a Bíblia chama a morte eterna. Então, duas mulheres adultas, duas mulheres que cooperaram com Paulo no Evangelho, duas mulheres que podemos perceber que são duas mulheres cristãs, mas que havia entre elas um conflito. Não sabemos a razão, a causa. Mas o mais importante aqui não é saber a razão e a causa. O mais importante aqui é saber que elas estavam em desarmonia, estavam numa crise relacional. E aí Paulo apela, Paulo exorta para que elas busquem uma harmonia, elas busquem a paz, elas busquem a unidade relacional. E este apelo de Paulo, ele está em pleno acordo com aquilo que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Em Filipenses capítulo 1, lemos no versículo 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Buscar a reconciliação, buscar a paz, viver em harmonia, é viver de modo digno do Evangelho. Aí Paulo fala assim, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ele fala aí pela qual, e que nada estáis intimidados pelos adversários. Uma forma de testemunhar do Evangelho de Cristo é a unidade vivida, estabelecida em Jesus Cristo. Por isso que ele fala, pensai concordemente no Senhor, unidos em Cristo. Esse mesmo Cristo, que ele fala no capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Só que nos versículos anteriores, Paulo está exortando ao viver em amor, exortando ao viver em humildade uns com os outros. E ele vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E ele vai dizer que Cristo se esvaziou, Cristo assumiu a forma de servo, Cristo se humilhou, Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. E ele fez isso em pleno acordo, à vontade do Pai, para o agrado do Pai, para a glória do Pai. Mas ao mesmo tempo, ele fez isso para dar a sua vida em resgate de muitos, como diz a palavra, de todos aqueles que nele creem como Senhor e Salvador das suas vidas. Ter a mesma mentalidade que houve em Cristo significa o caminhar com respeito, com consideração
aos outros, numa disposição de servir o outro. Ele, Jesus, que falou que, onde diz a Bíblia que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Significa caminhar em humildade, mas ao mesmo tempo em obediência à vontade do Pai. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter a mesma disposição mental que houve em Jesus Cristo. Entre outras coisas, andar do modo digno do Evangelho de Cristo. Então, quando Paulo está rogando para Evódia e Síntique que pensem concordemente no Senhor, é como dizer, andem de modo digno no Senhor, conforme vocês foram chamadas no Senhor, conforme vocês foram capacitadas no Senhor, conforme vocês aprenderam no Senhor e conforme vocês podem estar glorificando o nome do Senhor no Senhor. Em outras palavras, na capacitação, na força que vem do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, de acordo com a vontade de Deus Pai. Aí no versículo 3 fala assim, a ti, fiel companheiro de jugo. Paulo está apelando para alguém, provavelmente um líder, no contexto da igreja, da comunidade cristã, que Paulo conhecia, que se relacionava com ele. Paulo fala, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, ou seja, elas precisavam de ajuda. E aí Paulo coloca em cena alguém que vai fazer o papel de pacificador, de mediar a reconciliação, a restauração do relacionamento entre Evódia e Síntique. E Paulo fala assim, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Elas foram cooperadoras de Paulo no Evangelho. E quando nós começamos o livro de Filipenses, Paulo ora, entre outras coisas, ele fala sobre a oração dele, ele agradece pelas pessoas que se esforçaram e cooperaram com ele no Evangelho. E com certeza aí está Evódia e Síntique. Mas apesar disso, elas não estavam imunes a conflitos. Assim como todo e qualquer cristão não está imune a conflitos relacionais. E ele fala, se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo cita aqui os cooperadores dele no Evangelho. Os nomes estão escritos no livro da vida. E quando nós olhamos no final de Apocalipse, vemos que o escrito no livro da vida significa, em outras palavras, ter a salvação eterna em Jesus Cristo. Porque aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida têm a condenação eterna. E para ter o nome escrito no livro da vida, significa que se arrependeram de seus pecados, creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Cooperadoras de Paulo no Evangelho, se esforçaram. Duas mulheres, com certeza maduras, adultas. Duas mulheres que têm o seu nome escrito no livro da vida, mas que estavam em conflito. O que nós podemos aprender aí é que, independentemente do nosso estágio na caminhada cristã, nós não estamos imunes a conflitos. Mas quando eles existem, devemos buscar a reconciliação, a harmonia relacional, pensando que desta forma nós estamos dando um bom testemunho do Evangelho de Cristo. É bom para as pessoas envolvidas, é bom para a comunidade cristã, é bom para o testemunho do nome de Cristo. E quantas vezes se faz necessário alguém que auxilie o papel do pacificador para que haja reconciliação, para que haja unidade, para que haja harmonia relacional. Um forte abraço para você.